Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. É um prazer, uma alegria recebê-los aqui para a aula 2 da semana do Inglês com PNL. Eu quero agradecer a todos vocês do fundo do coração por terem se inscrito e estarem participando comigo. Se você ainda não assistiu a aula 1, essa é a aula 2. Se você ainda não assistiu a aula 1, você tem que assistir, você não pode perder o conteúdo da aula 1, que é muito importante. E eu já quero agradecer do fundo do coração a todas as mensagens carinhosas de vocês que assistiram a aula 1 e ficaram encantados em descobrir quais são os mitos que estão te travando de aprender inglês e ainda continuar sofrendo e estudando errado e não alcançar a fluência na língua inglesa como vocês sempre sonharam. E as muitas mensagens que me emocionaram de tanta gente entusiasmada e de verdade acreditando e confiando no meu método, que agora vão conseguir de verdade enxergar a simplicidade lógica da língua inglesa para ser fluente e conversar bonitinho de uma vez por todas. Rapidinho, sem perda de tempo. É claro que essa é a semana do inglês com PNL, uma sequência de 3 aulas, né? Essa é a aula 2. Eu sou professor, intérprete simultâneo, sou tradutor, sou Master Coach de fluência e sou especialista em programação neurolinguística. E sou um estudioso apaixonado em neurociência cognitiva aplicada à aprendizagem acelerada. Rapidinho, alguns avisos antes de eu começar a aula. Como essa aula vai ser também igual à aula 1, muito intensa, então vamos entrar em profundo estado de atenção focada. Procure se livrar de todos os distratores para você ficar focado aqui comigo. Você vai poder baixar o material em PDF, não precisa nem baixar agora, pode esperar o final da aula. Você pode pausar também, porque você está assistindo essa aula aqui dentro da sua agenda, dentro da sua liberdade, tá? Então já pega a caneta, pega papel, água, cafezinho, igual eu já tenho a minha aguinha aqui, para você se emocionar de novo com essa aula 2, tá bom? Bom, já agradeci aos comentários carinhosos. Ah, e eu quero dizer que está surgindo uma verdadeira comunidade. Uma comunidade de alunos apaixonados pela língua inglesa e agora de verdade se libertando de tudo quanto é mito que estavam travando o aprendizado de vocês. E eu tenho certeza que todos vocês vão ser fluentes, bonitinho, conversar bonitinho em inglês como vocês sempre sonharam. E eu quero pedir para vocês compartilharem essa aula. Vocês não devem ser egoístas. Compartilhe essa semana do inglês com PNL com o máximo de pessoas que você puder e quiser, porque essa é a semana gratuita, você vai poder compartilhar nos grupos de WhatsApp para quem você quiser mandar o link para participar também junto com você dessa semana, tá bom? Queridos, nessa aula 2 nós vamos aprender exatamente, além de 2 rodas dentadas, como eu falei na primeira aula, né? Vocês na primeira aula já aprenderam uma das rodas dentadas da engrenagem da fluência. Aqui eu vou ensinar mais 2, tá? E vocês vão entender o que é ser fluente em inglês e entender toda a filosofia pedagógica do meu método, que é o essencialismo, que é saber o pouco bem sabido. Não é saber muito mais ou menos que te faz ser fluente, tá bom? Na aula 1, nós nos libertamos daqueles 3 mitos e eu já instalei no seu cérebro a primeira roda dentada, lembra? Do IGP, do infinitivo, gerúndio e particípio, do verbar, do verbando e do verbado. Eu tenho certeza que vocês já adoraram, já instalaram essa primeira roda dentada. Lembra do primeiro mito que a gente quebrou? Aquela bobagem de que não pode pensar, aliás, que não pode traduzir para o português, que você tem que aprender a pensar em inglês, que é uma grande bobagem. Lembra daquele mito que gramática atrapalha, sendo que gramática é um instrumento com o qual realizo uma tarefa com muito menos esforço e em muito menos tempo? Você tem que se apaixonar pela simplicidade lógica da gramática para você se libertar e entender com excelência a língua inglesa. Lembra daquele terceiro mito
que você estava acreditando, porque você foi levado a acreditar pelos métodos tradicionais, que para você ser fluente em inglês, você leva 10, 15, 20 anos para alcançar essa competência, porque você tem que ficar bombardeando o seu ouvido com conteúdo sem gradatividade lógica. Não é assim que você se apaixona pela língua inglesa e alcança a fluência. Então, foi fantástica essa experiência libertadora de você se desvencilhar, se livrar desses 3 principais mitos. Mas não basta se livrar do que está te travando. Você tem que entender o que é que você tem que fazer, qual que é o conhecimento que você tem que instalar no seu cérebro para ser fluente, né? Porque se libertar do que está te travando é o componente emocional da programação neurolinguística, da reprogramação neurolinguística, né? Que o meu método vai fazer com você. Mas não basta você soltar o freio de mão do carro, não. É importante. Não adianta nada você querer andar no carro com o freio de mão puxado. Tem que libertar. Tem que soltar o freio. Mas você tem que ter um motor com as engrenagens funcionando. E essa engrenagem que é o componente neurocognitivo, racional da programação neurolinguística. E você vai entender de verdade o que é, como que funciona esse mecanismo, como que você vai instalar essa engrenagem da fluência no seu cérebro. Eu já instalei uma, mas você vai saber que ser fluente em inglês é ter 10 rodas dentadas dessa engrenagem programados no seu cérebro, instalados no seu computador mental, no seu HD mental. Nós instalamos uma roda dentada de 3 dentes, que é o IGP, o verbar, verbando, verbado. Hoje nós vamos instalar mais 2 e na próxima aula nós vamos instalar a 4ª roda dentada. Porque o conjunto total de rodas para você ser fluente em inglês são 10. Agora, grande maioria das pessoas sofrem estudando errado e até aprendem, até instalam algum conhecimento no cérebro da língua inglesa, mas de uma forma muito desorganizada. E elas precisam dar um defrag no HD mental para poder colocar o piloto automático, porque o cérebro processa e aprende, mas quem executa o aprendizado, quem executa o conhecimento, é a nossa inteligência emocional, não é a nossa inteligência racional, não. Então nós temos que levar a nossa competência linguística do nível racional para o emocional, porque é o nosso emocional que fala inglês com fluência. É o nosso piloto automático, a nossa inteligência emocional é o nosso piloto automático. É o nosso piloto capaz de clicar nos ícones de atalho que estão na área de trabalho da nossa lucidez cognitiva, todo o conhecimento que está aqui na ponta da língua, nessa área de trabalho aqui, nessa desktop area aqui, né? E se estiver bagunçado igual está aqui, a gente não consegue executar o conhecimento, não. A gente tem que ter uma área de trabalho muito bem organizada, porque é essa área de trabalho organizada que é o painel de controle para nossa inteligência emocional desempenhar nossa competência na conversação. Então, é isso que meu método faz. Eu não só instalo as rodas dentadas no seu cérebro, como eu organizo essas rodas dentadas para você ter um painel na sua frente e você clicar nos atalhos e executar. Porque o que é um arquivo atalho? O que é um arquivozinho desse aqui que tem aquela setinha? É um arquivo que fala onde é o endereço do programa que está instalado no seu HD mental, igualzinho no computador. E se você não tem uma área de trabalho muito bem organizada, você não tem a capacidade de desempenho instantâneo, execução instantânea da fluência. Então, ser fluente em inglês não é instalar muito conhecimento no cérebro, é instalar o conhecimento mínimo necessário, mas com excelência, e ter uma área de trabalho organizada, para você executar esses programas com instantaneidade, com lucidez. Se você tiver uma área de trabalho toda bagunçada, você não consegue achar os ícones, os programas, os arquivos executáveis para você desempenhar a fluência.
Então é fantástico você entender como que o meu método funciona. E o meu método funciona por causa da eficácia da cibernética cognitiva. O que é a cibernética cognitiva? É a dimensão racional, neurocognitiva da programação neurolinguística. É você entender como que as informações são percebidas pela nossa inteligência através dos canais sensoriais. E nós temos o canal visual, o auditivo e o sinestésico. Nós recebemos as informações do mundo externo, os nossos canais sensoriais levam essas informações para o cérebro processa, transforma a informação em conhecimento, assimila, atribui um significado para essa informação e depois retorna essa informação em forma de conhecimento para ser executado pela nossa lucidez cognitiva. E a hora que a gente executa esse conhecimento, o significado de uma palavra, a pronúncia de uma palavra, a pronúncia correta de uma frase, nós estamos nesse processo executando o conhecimento e levando o nosso nível de competência para o nível automático. Nós temos 4 níveis de aprendizagem. Nós temos a incompetência inconsciente, ou seja, eu não sei, nem sei que eu não sei. Aí eu observo e passo a saber que eu não tenho aquele conhecimento, aí já é a incompetência consciente. Agora eu já sei que eu sou incompetente, eu sei que eu não tenho essa competência, que eu não tenho esse conhecimento, que eu não consigo executar essa habilidade. Aí eu já alcanço o nível 2, que é a incompetência consciente. Depois eu alcanço o nível 3, que é a competência consciente. Eu aprendo e instalo o programa do conhecimento no meu cérebro. Mas, para ser fluente em inglês, eu tenho que alcançar o 4º nível, que é a competência inconsciente. Eu não gosto do termo competência inconsciente, não, tá? Os neurolinguistas falam, os especialistas em programação neurolinguística falam competência inconsciente, mas eu gosto de falar de competência ultraconsciente, que é o nosso piloto automático, que é a nossa inteligência emocional, que é a capacidade de executar um conhecimento em alto nível de performance, que é capaz de buscar a palavra de forma instantânea, a pronúncia, entender bife, vapt-vupt, ouviu e entendeu. Pensou numa frase em português, ela já é instantaneamente convertida para o inglês nos bastidores do nosso cérebro. E isso, existem técnicas de programação neurolinguística para a gente treinar. E é fantástico, nesse processo você vai criando os padrões automáticos de execução do conhecimento, criando verdadeiros trilhos neurais. Os padrões automáticos são trilhos neurais, que biofisiologicamente falando, neurofisiologicamente falando, é a bainha de mielina. São os padrões automáticos de execução de comportamento, de execução do conhecimento. E essas memórias de longo prazo são microbaterias salvos no nosso HD mental. Nós vamos salvando o conhecimento em forma de micropilhas, microbaterias no nosso HD mental e vamos automaticamente organizando os atalhos, os trilhos, que é a rota otimizada que vai levar a eletricidade até esses arquivos executáveis, que são essas microbaterias, para a gente executar a competência da conversação. Essa cibernética cognitiva, a palavra cibernética significa viagem do conhecimento em forma de corrente elétrica, porque conhecimento é um substantivo abstrato somente em sua dimensão filosófica. Porque neurocientificamente, conhecimento é um substantivo concreto. Se eu pudesse encostar a mão no conhecimento, eu levaria um choque, porque conhecimento é corrente elétrica. É eletricidade viajando na nossa rede neural, no nosso circuito neuronal. E isso é apaixonante. E esse processo, ele é extremamente simples e treinável. O nosso cérebro, ele obedece um passo a passo
cognitivo, lógico, para transformar a informação em conhecimento e para treinar o conhecimento em alto nível de performance na sua execução. Por isso que você tem que entender de programação neurolinguística e obedecer o processo neurocognitivo de acordo com o nosso cérebro de verdade. Por exemplo, a informação entra em forma de dados, né? E fica na memória temporária, na memória randômica. RAM é uma sigla que quer dizer Random Access Memory. Memória de acesso randômico. Randômico é sinônimo de aleatório. Capacidade que o nosso cérebro tem de reter uma informação sem ainda ter conseguido assimilar e processar e dar uma atribuição e atribuir um significado lógico para ele. A partir do momento que eu atribuo um significado lógico para a informação, ela deixa de ser informação e passa a ser conhecimento. E aí o conhecimento, ele é treinado e executado com lucidez cognitiva, e com profundo vínculo afetivo, com emoção, com energia, com entusiasmo, com amor, com qualidade, com carinho. E aí sim, essas memórias de longo prazo vão sendo criadas e os trilhos neuronais, através da bainha de mielina, dos padrões automáticos de alta performance de execução do conhecimento vão sendo criados. Então é fantástico esse processo e apaixonante. Agora, o que é mais importante é você entender o canal sinestésico, ele é bidimensional. Existe o sinestésico da cópia de próprio punho. O meu método é eficaz porque você tem que copiar no seu caderninho. Não é digitar no computador, não. É copiar de próprio punho. Você transcreve a lição. Nosso cérebro não gosta de se torturar com enigmas complicados, não. Ele gosta de detectar o simples, o certo e repetir o certo. O cérebro, ele aprende por modelagem, por repetição do certo. Porque se ele tiver certeza de que está certo e ele vai repetindo, ele não se tortura com enigma. Ele não tem que ficar gastando energia para descobrir se está certo ou está errado. Ele já tem que aprender o certo logo de cara e treinar em alto nível para executar o certo e levar essa execução para um alto nível de espontaneidade, de instantaneidade de execução dos padrões linguísticos, fonéticos, estruturais, lógicos. E isso é apaixonante. Então, tanto a cópia de próprio punho, como a transformação da eletricidade chegando no músculo da língua e transformando essa eletricidade, esse conhecimento em som, em pronúncia, né? Porque o som, ele quando está se propagando no mundo externo, ele é uma onda mecânica. Ele agride as nossas membranas timpânicas e ele é interpretado, e o cérebro interpreta essa vibração, né, do tímpano, que em inglês tímpano é eardrum, que é tambor do ouvido, né? Que são tamborizinhos, micro tamborizinhos que nós temos. E esse som é interpretado, transformado em corrente elétrica. O cérebro atribui significado para essa corrente elétrica e essa corrente elétrica retorna para os músculos da língua para que a sonoridade seja reproduzida com lucidez semântica, sabendo o que você está falando. Porque você não é papagaio para ouvir sem saber o significado do que está ouvindo e para falar sem saber o significado do que está falando. Gente, é apaixonante esse processo da sinestesia bidimensional. É simplesmente fantástico. Então, olha só que legal. Bom, na primeira aula, vocês aprenderam, eu ensinei o IGP, as 3 formas verbais. Lembra das formas? O verbar, verbando, verbado, o infinitivo, gerúndio e particípio, o cantar, cantando, cantado e tudo mais. Tá aqui, lembra? Por que nós aprendemos o infinitivo? Nós aprendemos porque nós usamos o infinitivo aqui em verbos do tipo desses 3 que eu coloquei aqui. Eu selecionei 3, mas tem mais. Né? Por exemplo, eu quero, eu preciso e eu gosto. Lá, eu quero o quê? Eu quero ir. I want to go. Eu preciso ir. I need to go. E I like to go. Eu gosto de ir. Agora, o going, que é o indo, é usando o verbo to be, o verbo auxiliar to be, por exemplo. Eu estou indo, né? I am going. Ou eu estava, I was going. Ou eu estarei, I will be going. Nós vamos ver os outros tempos verbais, né? E as situações dentro de contexto de tempos verbais que a gente vai usar as formas. E aqui o particípio, né? Ido, nós usamos
para eu tenho ido, né? I have gone. Eu tenho vindo, I have come. I have looked, eu tenho olhado. I have seen, eu tenho visto. I have waited, eu tenho esperado. Ou eu tinha, né? I had waited. Então, você entendeu a lógica do verbar, verbando, verbado? Você não precisa nem de lembrar da nomenclatura gramatical, infinitivo, gerúndio e particípio, não. Eu sei que você consegue gravar que o verbar é o infinitivo, que o verbando é a forma do gerúndio, né? E o verbado, né? O feito, cantado, jogado, é a forma do particípio. Eu sei que é fácil para você gravar, mas você não precisa. Basta gravar o verbar, verbando e verbado, que é tudo que o seu cérebro precisa identificar em termos de padrão para poder executar o conhecimento em alta performance. Agora, vamos lá então. Nessa aula você vai aprender 2 rodas dentadas. Rapidinho, essa roda dentada aqui tem 4 dentes, que são 4 modalidades. Que são 2 afirmativas e 2 interrogativas. As frases, ou elas são afirmativas, ou são interrogativas. Ou você está afirmando algo ou perguntando. Só que você pode afirmar positivamente ou afirmar negativamente. E esse conceito de afirmativa negativa não existe em livro nenhum de inglês. Curso de inglês nenhum. Inclusive, eu recebi um comentário numa rede social minha de um professor me criticando. Falando, eu estava gostando do seu conteúdo, mas quando eu ouvi você falar em afirmativa negativa, não sei o quê. É porque nunca ninguém ensinou para ele. Eu não fiquei com raiva dele, porque não tem culpa, né? Não se ensina esse conceito de afirmativa negativa. Mas existe afirmativa negativa, sim. Eu posso afirmar negativamente. Eu posso afirmar... Olha lá, ó. Olha só aqui os exemplos que eu dei. You travel. Você viaja. You don't travel. Você não viaja. Eu estou afirmando que você não viaja. Estou afirmando... Olha lá, você viaja é uma afirmativa positiva. Eu afirmei que você viaja. Se eu digo you don't travel, eu afirmei que você não viaja. Eu não estou perguntando, eu estou afirmando. Então, existe afirmativa negativa, sim. E os cursos de inglês de professor nenhum ensina assim, afirmativa negativa. Eu fui até criticado por isso. Mas existe afirmativa negativa, sim. Da mesma forma que existem as 2 interrogativas. Existe a interrogativa positiva, do you travel? Você viaja. E existe a interrogativa negativa, don't you travel? Você não viaja? Então, olha só. Você viaja, você não viaja. Você viaja, você não viaja. Olha o outro exemplo que eu dei aqui, no presente contínuo. Você está viajando. You are traveling. Agora na afirmativa negativa. You aren't traveling. You are not, né? Poderia separar aqui. You are not traveling. Você não está viajando. Are you traveling? Está você viajando? Aren't you traveling? Não está você viajando? Tá vendo? Que são 2 afirmativas e 2 interrogativas. Entendeu o conceito das 4 modalidades? Das 2 afirmativas e das 2 interrogativas? Pronto. Essa foi a segunda roda dentada que eu instalei no seu cérebro. Muito importante você entender isso. No presente aqui, ó, você viu que na afirmativa positiva eu não usei o auxiliar, eu já usei só o verbo direto. Você viaja. You travel. Ok? Eu só usei o auxiliar nas outras 3 modalidades. Na afirmativa negativa aqui para falar você não viaja. E usei nas 2 perguntas. Usei na pergunta positiva, do you travel? Você viaja? E usei na pergunta negativa, don't you travel? Você não viaja? Tá vendo que legal? Já no presente contínuo, você usa o auxiliar nas 4 modalidades. Olha só, aqui ó, eu tenho 2 verbos. O verbo estar, que é o verbo estar, to be, né? E o verbo viajar no gerúndio. Então você está viajando. Presente contínuo, porque é está. Se fosse passado, seria estava. Futuro seria você estará viajando. Condicional seria você estaria. Mas calma. Eu vou ensinar os 16 tempos verbais agora. Então, antes de nós entrarmos nos 16 tempos verbais, é importante você
entender esse conceito aqui das 4 modalidades. 4MO quer dizer 4 modalidades de oração. Então, toda oração, toda frase, ou ela é uma A mais, afirmativa positiva, ou ela é uma A menos, afirmativa negativa, ou ela é uma I mais, interrogativa positiva, ou ela é uma I menos, interrogativa negativa. Entendeu? Percebeu qual dessas 4 modalidades? Agora você vai ter que saber em qual dos 16 tempos que aquela frase está. Então, o que nessa aula eu vou instalar no seu cérebro? Na primeira aula eu já instalei a primeira roda dentada de 3 dentes e agora eu acabei de instalar essa de 4 dentes, né? E agora eu vou instalar uma de 16. Então vamos lá? Essa aqui é a tabela dos 16 tempos verbais. Eu quero que você acompanhe comigo. Eu vou até fechar os olhos e vou falar quais são os 16 tempos verbais. Na verdade, são só 4, porque é só presente, passado, futuro e o futuro do pretérito, ou seja, o futuro, em inglês é o futuro condicional. Então, por exemplo, existem os 4 simples, os 4 contínuos, os 4 perfeitos e os 4 perfeitos contínuos. Calma, meu saco, você fala muito rápido. Mas presta atenção. Os tempos são presente, passado, futuro e condicional. Certo? Eu vou abrir aqui para ficar mais fácil. Espero que você esteja assistindo essa aula no computador para ficar uma imagem legal. Ou então, se você tiver no celular, joga para uma Smart TV, joga para uma TV para ficar grande, tá? Porque é importante você enxergar o todo aqui. É impossível você aprender isso aqui enxergando de forma fragmentada, porque é isso que os métodos tradicionais fazem. Eles vão ensinando de forma fragmentada e a hora que você precisa aprender a próxima etapa, você já esqueceu da primeira. Então você tem que enxergar tudo. Você tem que ter a visão panorâmica, holística do todo. Você só consegue unir os elos do conhecimento se você tiver a noção do início, do meio e do fim. Então é importante você entender que existem 4 tempos: presente, passado, futuro e condicional. Então vamos pegar o verbo que eu escolhi aqui foi o verbo viajar. Então olha lá, presente, viajo, passado, viajei, futuro, viajarei e o condicional, viajaria. Certo? Então olha lá, viajo, viajei, viajarei, viajaria. Então o viajo é presente. Poderia ser qualquer outro verbo. Verbo cantar, eu canto. Canto, cantei, cantarei, cantaria. Verbo nadar. Nado, nadei, nadarei, nadaria. Esses são os 4 tempos. Verbo correr. Eu corro, presente. Corri, correrei, correria. O verbo beber. Eu bebo, bebi, beberei, beberia. Eu como, eu comi, comerei, comeria. Entendeu os 4 tempos verbais? Esses são os 4 tempos verbais. Só que esses são os 4 tempos verbais simples. Agora, existem esses 4 mesmos tempos contínuos. Que é o estou viajando, estava viajando, estarei viajando e estaria viajando. O viajando se repetiu. E viajando, que forma verbal que é? Gerúndio. Lembra do verbando? O que mudou aqui? Foi o verbo estar. E estar em inglês é o quê? To be. O viajando se repetiu nas 4, tá vendo? Então, o que mudou? Estou, estava, estarei, estaria. Porque nos 4 foi viajando. Não, eu escolhi o verbo viajar, poderia ser qualquer outro. Cantando. Estou cantando, estava cantando, estarei cantando, estaria cantando. Você tem que entender em português primeiro essa lógica dos 16 tempos verbais. Você tem que ser capaz de cantar a ladainha, rezar a ladainha dos 16 tempos verbais com qualquer verbo em português que eu te falar. Por exemplo, o verbo nadar. Você tem que falar assim, ó. Nado, nadei, nadarei, nadaria. Estou nadando, estava nadando, estarei nadando, estaria nadando. Tenho nadado, tinha nadado, terei nadado, teria nadado. Porque os próximos 4 agora são os tempos perfeitos. Porque nos perfeitos o verbo principal está no particípio. Lembra que nos tempos contínuos o verbo está no gerúndio, viajando? E nos tempos perfeitos o verbo está no particípio, viajado. Lembra que se repetiu aqui, viajando, 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 viajando? Agora, nesses próximos 4 aqui, ó, vai repetir o viajado. Só que não é estou viajado, é tenho. O auxiliar muda. O auxiliar aqui é o verbo to be e o auxiliar aqui é o verbo ter.
eu tenho viajado, tinha viajado, terei viajado e teria viajado. Olha que lindo. E os últimos 4, para poder inteirar os 16, eu tenho estado viajando, é a mistura do perfeito com o contínuo. Eu tenho estado viajando, tinha estado viajando, terei estado viajando e teria estado viajando. Meu Deus, o estado viajando se repetiu nos 4. Viu só que estado viajando repetiu igualzinho aqui nos 4? O que mudou? Tenho, o verbo ter. Tenho, tinha, terei, teria. E o verbo ter é auxiliar de 8 dos 16 tempos. Dos perfeitos e dos perfeitos contínuos. Aqui, ó, tenho, tinha, terei, teria. Viajado. E tenho, tinha, terei, teria, estado viajando. Então, eu vou falar agora para você um verbo em português e você vai fazer a ladainha de olho fechado comigo. Vamos lá. O verbo comer. Presente. Como, passado. Comi, futuro. Comerei, condicional, comeria. Estou comendo, os contínuos agora. Estou comendo, estava comendo, estarei comendo, estaria comendo. Agora comido. Tenho comido, o auxiliar agora é ter. Tenho comido, tinha comido, terei comido e teria comido. E agora os últimos 4. Tenho estado comendo, tinha estado comendo, terei estado comendo e teria estado comendo. É sempre assim, presente, passado, o futururei e depois o futururia. Futururei, que é o verbarei, e depois o futururia, que é o condicional verbaria. Você tem que entender em português primeiro. Se você não conseguir rezar essa ladainha em português com qualquer verbo, não adianta. Você tem que entender essa lógica dos 16 tempos verbais em português. Vamos ver outro verbo. Beber. Presente. Bebo, bebi, beberei, beberia. Estou bebendo, estava bebendo, estarei bebendo, estaria bebendo. Tenho bebido, tinha bebido, terei bebido e teria bebido. Você tá me remedando, você tá cantando, você tá rezando essa ladainha junto comigo. E os últimos 4? Tenho estado bebendo, tinha estado bebendo, terei estado bebendo e teria estado bebendo. Gente, para de achar que ser fluente em inglês é aprender inglês mais ou menos. Não, não é. Você tem que saber bem sabido esses 16 tempos verbais. Por quê? Porque se você souber, acabei de passar para a próxima tela aqui, onde apareceu os auxiliares dos tempos. O auxiliar do presente simples é o do e does. E aqui do lado está o negativo, grudado com not. Don't e doesn't. São 2 auxiliares do presente. No passado é um só, para qualquer pessoa, é o did e o negativo didn't. No futuro é um só, will. Will mais o verbo. Então, will travel, viajarei. I will travel. You will travel, você viajará. We will travel, nós viajaremos. E o negativo do will é won't. Will mais not é won't. I won't travel, eu não viajarei. I will travel, eu viajarei. I won't travel, eu não viajarei. Olha que lindo. E qual que é o auxiliar do condicional? Would. Would coloca qualquer verbo no iria. Então, por exemplo, I would travel, eu viajaria. I would go, eu iria. Como é que fala eu beberia? I would drink. I would drink this if it were water. Eu beberia isso se fosse... Mas é água, tá? I would drink it. Eu beberia. Ok? I will drink it. Eu beberei. I will drink this water. Eu beberei esta água. I would drink this water. Eu beberia esta água. Olha que lindo. Qualquer verbo. Quais são os auxiliares do presente contínuo? É o to be mais o verbo principal no gerúndio. Quais são as 3 conjugações do verbo to be no presente? Am, is e are. E aí é claro aqui, do lado direito aqui, do quadradinho, os respectivos negativos. Am not, isn't, que é o is not, ou are not, que é o aren't, grudado. Passado contínuo, was e were, que são as 2 conjugações do verbo to be no passado. E aqui o negativo, wasn't e weren't. Futuro contínuo é o verbo to be, né? Estarei, por exemplo, estarei viajando. I will be traveling. Então, gente, você tem que entender a lógica estrutural dos 16 tempos em português, entender os auxiliares, porque agora nós vamos já passar para a próxima tela, que já tem aqui os exemplos. Olha só o exemplo aqui do presente contínuo. Você viaja
E aqui, lembra da segunda roda dentada das 4 modalidades? A mais, a menos e mais e menos? Olha que legal. Você viaja, you travel. Você não viaja, you don't travel. Você viaja, do you travel? Você não viaja, don't you travel? Por que eu coloquei outro exemplo aqui? Porque no presente tem uma enjoeirazinha que é a necessidade da gente acrescentar o S no verbo. Quando o sujeito for terceira pessoa do singular. Só com he, com she, com it. Tá aqui, ó. Olha aqui os pronomes. Eu coloquei em pretinho aqui os pronomes. Do lado esquerdo do singular e do lado direito do plural. Plural de eu, I, nós, we. Repita comigo. I, we. You, you. You é tu e também vós. Quer dizer, como a gente não fala nem tu nem vós, a gente fala que you é você ou vocês. Tá? He, ele. Plural, they. She, ela. Plural, they. It, ele ou ela, neutro, para coisas ou animais. Porque he é ele pra gente, she é ela pra gente, e it é ele ou ela para coisas ou animais, objetos. E they é o plural dos 3. Olha que legal. They, eles ou elas, não importa se é gente, se é eles os homens, elas as mulheres, eles os livros, elas as cadeiras. É tudo they. Cadê as cadeiras? They are in the kitchen. Elas estão na cozinha. Cadê as mulheres? They are in the park. Elas estão no parque. They. Cadê os homens? They are traveling. Eles estão viajando. Tá vendo? Cadê os livros? Where are the books? They are on the bookshelf. Eles estão na estante de livros. Então, they é eles ou elas para tudo. Pra gente, para coisas, objetos, animais, tudo. Ok? Só no singular que eu tenho he, que é ele pra gente, she, ela pra gente, e it, que é ele ou ela pra coisas e animais. Olha que lindo. Então, esse mecanismo de você dominar esses 16 tempos verbais aqui, rezando essa ladainha, que você tem que rezar com plena lucidez em português, você tem que conseguir fazer em inglês também. Identificando o auxiliar. Por exemplo, qual que é o auxiliar dos tempos contínuos? É sempre o verbo to be. Aqui no presente tem as 3 conjugações do verbo to be no presente. Am, is ou are. No passado é was e were. No futuro é will be para todo mundo. E no condicional é would be para todo mundo. Então, olha só. They would be traveling. Eles estariam viajando. Aqui, ó. She will be traveling. Ela estará. Eu resolvi colocar she aqui, ó, só para variar. Poderia substituir no lugar de she, I, eu. É a mesma coisa, não teria mudança nenhuma. I will be traveling. Eu estarei viajando. É porque eu coloquei ela aqui, né? Aí eu mudei o estarei para estará. Só para poder concordar aqui em português com ela. Mas poderia ser eu, né? Eu só coloquei ela. Aqui, ó. He was traveling. Ele estava viajando. Agora, eu quero que você dê uma olhadinha aqui, ó. Nas 4 modalidades, são 16 tempos, porque 4 vezes 4 é 16, né? Tá vendo? Nesses 2 primeiros tempos aqui, ó, tanto no presente como no passado, simples, não tem auxiliar na a mais. Esses 2 tempinhos aqui, só presente simples e passado simples, não tem auxiliar na a mais. Você já conjuga o verbo direto. Porque nos outros 14 tempos, em todos os outros 14, porque 16 menos 2 é 14. Então, em todos os outros 14 tempos, você usa o auxiliar nas 4 modalidades. Tá vendo? Ó, o auxiliar aqui, ó. Are, aren't. Are, aren't. Was, wasn't. Was, wasn't. Will be, won't be. Will be, won't be. Will she be, won't she be. Would be, wouldn't be. Would they be, wouldn't they be. She has traveled. Ela tem viajado. She hasn't traveled. Ela não tem viajado. Has she traveled? Tem ela viajado? Hasn't she traveled? Não tem ela viajado. We had traveled. Nós tínhamos viajado. We hadn't traveled. Nós não tínhamos viajado. Had we traveled? Tínhamos nós viajado? Na pergunta é só colocar o verbo auxiliar antes do sujeito.
Na pergunta negativa aqui, hadn't we traveled? Não tínhamos nós viajado? Eustáquio, mas tá começando a clarear para mim. Mas essa tabela tá parecendo uma tabela maluca, mas a hora que eu entender essa tabela, tá parecendo que eu vou ter dominado 80% da minha competência na conversação da língua inglesa. Conta isso pra ninguém não, tá? Gente, por incrível que pareça, tem gente que estuda inglês há 10 anos e ainda não tem na ponta da língua o domínio desses 16 tempos verbais. E isso é um crime. Porque esse pouco aqui desses 16 tempos verbais, se você dominar bem dominado, game over. Acabou. Acabou o sofrimento. Você tem que entender que nos tempos perfeitos o auxiliar é o verbo ter. Nos tempos perfeito contínuo também é ter. E tem 3 verbos. O estado viajando, olha lá, o been traveling, o estado comendo, o estado bebendo, o estado viajando, o estado nadando, o estado lendo, o estado escrevendo. Qualquer verbo no gerúndio. Agora, eu falei que nos 14 tempos tem o auxiliar nas 4 modalidades. Somente no presente e no passado simples que o auxiliar é usado só nas 3 modalidades e não tem na primeira modalidade, que é a afirmativa positiva. Olha só no presente. Você viaja, you travel. Ele viaja, he travels. Tem que pôr o S. Agora, ele não viaja, he doesn't travel. Você usa o auxiliar doesn't, que é o does mais o not, e tira o S do travel. Porque, na verdade, esse S ele veio para cá, ó, e transformou. Esse doesn't nada mais é do que o don't com S. Virou doesn't. Então, por exemplo, ele não viaja. He doesn't travel. Troca o verbo viajar pelo verbo querer. Deixa eu até colocar uns post-its aqui de outros verbos para a gente trabalhar. Aqui, ó, o verbo comer. Eat. Ao invés de falar ele viaja, fala ele come. Como é que é? He eats. Tem que ter o S. Eats. Ele não come. He doesn't eat. Tira o S. Ele come. Does he eat? Ele não come. Doesn't he eat? Aqui, você bebe. Troca o verbo viajar aqui por beber, ó, drink. You drink. Você não bebe. You don't drink. Você bebe. Do you drink? Você não bebe. Don't you drink? Meu Deus, Eustáquio, mas que mecanismo fantástico. Vamos passar do simples agora. Não tem auxiliar na afirmativa positiva lá, ó. She traveled. Ela viajou. She went. Ela foi. Por que eu coloquei 2 aqui? O motivo de eu ter colocado 2 exemplos aqui é para contemplar quando o sujeito é de terceira pessoa do singular e a necessidade de você acrescentar um S no verbo. Eu coloquei 2 aqui no passado, 2 exemplos, ela viajou e ela foi, para você ver que existem verbos regulares, com ED, e verbos que não são regulares, eles são irregulares. Ou seja, o que é um verbo irregular? Que não obedece à regra. Que regra? A regra do ED. Ah, então travel, verbo viajar, é regular? Claro, o passado é com ED. Traveled. Obedeceu a regra do ED? Obedeceu, então é regular. Não obedeceu a regra, é irregular. Ah, qual que é a regra que os verbos irregulares obedecem? Uai, se ele é irregular, não obedece regra nenhuma. Cada verbo tem o seu passado próprio. Igual, por exemplo, went é o passado de go. E o auxiliar aqui do passado é did. Então, olha só que legal. She traveled, ela viajou. Agora, para negar, ela não viajou, é she didn't travel. Eu usei o auxiliar do passado e tirei o ED. Ah, mas e quando o verbo é irregular? Por exemplo, ela foi, she went. Como é que eu falo ela não foi? She didn't go. Você usa o didn't, o mesmo auxiliar negativo, didn't, mas volta o verbo para a forma original, go. Porque went é passado de go. Que legal! Então, tá vendo aqui, ó.
que nas 3 modalidades que eu uso o auxiliar, o verbo é go? Nas 3 modalidades aqui que eu usei o auxiliar, o verbo tá travel, sem o ED. Ele só apareceu com ED aqui na a mais, na afirmativa positiva. Eustáquio, mas então você está me ajudando a decifrar essa tabela mágica. Gente, essa tabela é exclusividade do meu método, tá? Direitos reservados, tá? Essa tabela, nunca ninguém inventou essa tabela em lugar nenhum, em curso de inglês nenhum. Tô dando essa tabela para vocês aqui do fundo do meu coração, de graça, nessa semana do inglês com PNL. Para você dominar de uma vez por todas os 16 tempos verbais. Tem gente que estuda inglês há 10, 15 anos e nem sabia que em inglês só existem 16 tempos verbais. Tem lógica? Nem sabia que são só esses 16 tempos. Tem gente que nem sabia que só existem 3 formas verbais. O verbar, verbando, verbado, que é o infinitivo gerúndio de particípio. Então, como é que a pessoa, sem dominar o pouco bem sabido, sem aprender o essencial com excelência, como é que ele vai alcançar a fluência? Impossible. E como é que você vai dominar o conhecimento sem se apaixonar? Impossible. Porque é se apaixonando pelo conhecimento que você o domina. Porque enquanto aprender inglês for uma tortura, um bicho-papão para você, você não aprende. Simples assim. Eustáquio, mas que tabela maravilhosa. Vamos ver aqui, por exemplo, futuro contínuo. O verbo está no futuro, o auxiliar é o to be, e o verbo principal está no gerúndio, no fazendo. Vamos falar, she will be traveling, ela estará viajando. Vamos trocar viajando por aprendendo, ela estará aprendendo. She will be learning. She will be learning. Como é que fala ela não estará aprendendo? She won't be learning. Pergunta, ela estará aprendendo? Aí você coloca só o auxiliar will antes do sujeito. Will she, o sujeito é she, né? Will she be learning? Ela estará aprendendo. Will she be teaching? Ela estará ensinando. Will she be trying? Ela estará tentando. Will she be buying? Ela estará comprando. Will she be selling? Ela estará vendendo. Will she be eating? Ela estará comendo. Will she be loving? Ela estará amando. Will she be hating? Ela estará odiando. Esses post-its amarelinhos aqui são vários verbos que eu coloquei para você treinar. E eu vou pedir para você colocar nos comentários dessa aula aqui, escolha um dos 16 tempos verbais e escolha um outro verbo qualquer que está nos post-its aqui, menos o verbo viajar, que é o que a gente usou no nosso exemplo, para você colocar. Para você fazer nas 4 modalidades. Então, por exemplo, eu vou ensinar você a fazer agora. Eu vou fazer agora, tá? A melhor maneira de ensinar é te mostrando como faz. Então, eu vou escolher, por exemplo, o passado perfeito, que é o eu tinha viajado, né? Nós tínhamos a we had traveled, mas eu vou trocar o viajado por caminhado, walk. Ele é regular, também é com ED. Então, por exemplo, ao invés de falar nós tínhamos viajado, eu vou falar nós tínhamos caminhado. We had walked. Só colocar o ED aqui, ó. We had walked. We hadn't walked. Nós não tínhamos viajado. Desculpa, caminhado. We hadn't walked. Had we walked? Tínhamos nós caminhado? Hadn't we walked? Nós não tínhamos caminhado? Pronto. Eu escolhi o passado perfeito e o verbo caminhar. Digamos que você escolha o verbo chegar, to arrive, no condicional perfeito. Teria, ao invés de teria viajado, ele teria chegado. E o verbo chegar é regular, tá? Como já termina com a letra E, basta colocar o Dzinho aqui, ó. Arrived. Arrived. Aliás, nós vimos ele lá naquela tabelinha quando a gente aprendeu o IGP, lembra? Chegado, arrived. Então, por exemplo, eu teria chegado. I would have arrived. I would have. Would coloca o verbo ter no iria, então teria.
I have é eu tenho. I have arrived é eu tenho chegado. Agora, I would have arrived, eu teria. Teria chegado. I wouldn't have arrived. Eu não teria chegado. Would I have arrived? Eu teria chegado. Would I have arrived? Eu teria chegado. Wouldn't I have arrived? Eu não teria chegado. Wouldn't I have arrived? Olha a pergunta negativa, que chique. Wouldn't I have arrived? Eu não teria chegado. Agora, gente, eu vou só falar uma coisa para vocês, que esses 4 tempos verbais aqui, que são os perfeitos contínuos, né? Presente perfeito contínuo, passado perfeito contínuo, futuro perfeito contínuo e condicional perfeito contínuo. Esses tempos, eles são muito raramente usados em inglês, porque eles são mais complicadinhos, mas não fica assustado, não. Eles são usados para expressar, por exemplo, a duração de uma ação. Por exemplo, se eu mudei para Goiânia 10 anos atrás, e ainda moro em Goiânia, eu falo em inglês assim, eu tenho estado morando em Goiânia por 10 anos. Em português a gente usa o tempo simples, né? Eu moro em Goiânia há 10 anos. No máximo, a gente fala assim, eu estou morando em Goiânia há 10 anos. Mas em inglês, você não pode usar nem eu moro em Goiânia há 10 anos, nem eu estou morando. Você é obrigado a usar esses dois aqui, ó. Que é eu tenho morado em Goiânia há 10 anos ou eu tenho estado morando em Goiânia há 10 anos. Olha que interessante. Em português eu uso um dos dois aqui, ó. Um desses dois primeiro. Em inglês eu vou usar um desses dois aqui, ó. Ou perfeito ou perfeito contínuo. Vou repetir. Em português eu falo, eu moro em Goiânia há 10 anos ou eu estou morando em Goiânia há 10 anos. Né? I live in Goiânia for 10 years, errado. Ou I'm living in Goiânia for 10 years. Traduziu para a letra, tá errado. O certo em inglês é pelo menos você falar I have lived in Goiânia for 10 years. I have lived. Eu tenho vivido. Cadê o verbo to live? Coloquei o verbo to live aqui? Não coloquei. Não tem live aqui, não. Tem live, não. Alright? To live. To live é viver. L-I-V-E. Então, em inglês, o correto é você falar I have lived. Eu tenho vivido, eu tenho morado. Ou então, I have been living. Eu tenho estado morando. Que legal, Eustáquio. Então, quer dizer que o americano não fala eu moro em Goiânia há 10 anos? Não. Ele também não fala eu estou morando em Goiânia há 10 anos? Não. Ele fala eu estou morando em Goiânia agora. Mas há 10 anos ele não fala eu estou morando em Goiânia há 10 anos, não. Se ele falar há 10 anos, se ele falar durante quanto tempo que ele está morando em Goiânia, ele fala que tem estado morando. No mínimo, ele vai usar isso aqui, ó. Eu tenho estado morando em Goiânia há 10 anos. Desculpa, eu tenho morado em Goiânia há 10 anos. Ou, mais sofisticadamente ainda, eles falam eu tenho estado morando. I have been living in Goiânia for 10 years. I have been living. I haven't been living, eu não tenho estado vivendo. Have I been living? Haven't I been living? Gente, depois que você aprende essa lógica aqui, acabou! Acabou. E no meu curso, eu tenho exercícios de automatização para você dominar em alto nível de alta performance, em alto nível de excelência, todos esses 16 tempos. Eu tenho certeza que você tá de queixo aberto agora, pensando, meu Deus, tá parecendo que nessa única imagem que o Eustáquio está me mostrando, tá parecendo que a língua inglesa está toda aqui. Eu vou te falar que você não está muito equivocado, não. A língua inglesa está quase toda nessa imagem. Então, eu sugiro que você baixe esse material, imprima essa página e coloque na geladeira, coloque do lado do seu computador, coloque essa tabelinha dos 16 tempos verbais aqui no fundo do seu coração. Porque não tem lógica o valor que o conhecimento e o domínio em excelência desses 16 tempos verbais vai ter para a sua competência na conversação. Olha aqui no presente perfeito. Tenho viajado. Por que tem duas conjugações aqui, has e have?
Porque quando for he, she, it, é has. Por exemplo, ela tem viajado, é she has traveled. Se for nós, é we have traveled. Nós temos viajado. Has é a conjugação do verbo ter para he, she, it. No presente. Porque no passado é had para todo mundo. Eu tinha viajado, I had traveled. Nós tínhamos, we had traveled. Vocês tinham, you had traveled. Eles tinham, they had traveled. É had é o passado para todo mundo. Will have é o futuro para todo mundo. Would have é o condicional para todo mundo. Meu Deus, Eustáquio, mas eu tô com tanto medo dessa tabela sumir. Não, você não precisa ter medo dessa tabela sumir. Ela não vai sumir, não. Você vai poder baixar essa tabela e estudar e aprender. Meus queridos, vocês, agora com essa aula de número 2, acabaram de instalar. É claro que você precisa treinar para ter o alto nível de competência. E eu vou fazer uma dinâmica de programação neurolinguística com você aqui agora, para nós fecharmos os olhos aqui e trabalharmos esses 16 tempos verbais. E eu vou sugerir um verbo. Deixa eu até voltar aqui agora, naquela aqui que não tem as modalidades, só tem em português. Vamos lá. Vamos pegar um verbo qualquer. Eu vou falar um verbo aqui, eu vou sugerir um verbo que eu gosto. Comer. Adoro comer. Pelo tamanho da minha barriga, você já deve ter percebido, né? Então vamos lá. Presente. Vamos ver os 4 tempos simples primeiro. Como, comi, comerei, comeria. Agora os 4 contínuos. Estou comendo, estava comendo, estarei comendo, estaria comendo. Os 4 perfeitos agora. Tenho comido, tinha comido, terei comido e teria comido. E os 4 perfeitos contínuos. Tem estado comendo, tinha estado comendo, terei estado comendo e teria estado comendo. Em inglês. Como, comi, comerei, comeria. I eat, eu como. I ate, eu comi. I will eat, eu comerei. I would eat, eu comeria. Acabou. Os 4 tempos simples. Agora os tempos contínuos. Eu estou comendo, estava comendo, estarei comendo, estaria comendo. I am eating. Estou comendo. I was eating. Eu estava comendo. I will be eating. Will be, estarei. Eating, comendo. Eating vai ser eating nos 4. I am eating. I was eating. I will be eating. I would be eating. Eu estou comendo, estava comendo, estarei comendo, estaria comendo. Agora, comido. Tenho comido, tinha comido, terei comido, teria comido. I have eaten. I had eaten. I will have eaten and I would have eaten. Terei comido, teria comido. I will have eaten é terei comido. Tá? Eu vou gastar 1 hora para comer essa comida aqui. Então daqui 1 hora eu já terei comido toda a comida. Não vai ter mais nem um grãozinho de arroz no meu prato. In about an hour I will have eaten all this food. Em mais ou menos 1 hora eu terei comido toda essa coisa. Ainda não comi, mas daqui 1 hora eu terei comido. I will have eaten. E o condicional perfeito, I would have eaten. Teria comido. É claro que para você dominar, você tem que dominar primeiro na modalidade afirmativa positiva. Depois que a gente vai treinar as outras, tá? E eu tenho exercícios com dinâmicas de neurolinguística para você treinar as outras modalidades. Negando, fazendo a afirmativa negativa, depois as 2 perguntas, né? A pergunta positiva, a pergunta negativa. Mas se você não dominar o feijão com arroz, como é que se você não sabe fritar o arroz, feijão e ovo, como é que você vai fazer alcaparras com champignon? Never. Gente, é apaixonante isso. Então, tá faltando só, nós já falamos, tenho comido, tinha comido, terei comido, teria comido, né? Agora, tem estado comendo, tinha estado comendo, terei estado comendo, teria estado comendo. Vai ser. I have been eating. Tem estado comendo. I had been eating.
I will have been eating, terei estado comendo, and I would have been eating. Eu teria estado comendo. Eustáquio, mas que trem danado esses 16 tempos verbais. É danadinho mesmo. Mas eu tenho certeza que vocês já estão começando a entender toda a filosofia pedagógica do meu método. Espero que vocês tenham gostado de me permitir instalar essas 2 rodas dentadas no cérebro de vocês hoje, porque na próxima aula, a aula 3, eu vou instalar mais uma única roda dentada, a 4ª roda dentada. E essa roda tem 5 dentes aqui, ela, ó. 5. Não vou falar quais são os 5 dentes, não. Tá bom? Gente, muita gente me perguntou nos comentários, né? O que eu faço, né? Como que eu faço para dar o próximo passo para ser o seu aluno? Calma, gente. Vocês têm que ter a plena convicção e absoluta certeza de que esse é o método que você sempre esperou seguir. E que eu sou o professor que você tem a certeza absoluta que vai segurar na sua mão e te conduzir nessa emocionante e apaixonante jornada de aprendizagem. Se você não tiver essa absoluta certeza, não seja meu aluno, não. Não perca o seu tempo, porque você não vai fazer o meu método. O seu cérebro só vai embarcar nessa jornada se você tiver a plena e absoluta convicção de que não existe plano B, só existe o plano A. Seguir o método, em inglês simples assim, o método ISA, o método do professor Eustáquio, e alcançar a fluência muito mais breve do que você imagina. Se você não tiver essa certeza, não perca seu tempo. Tá bom? Gente, estamos chegando ao final dessa aula 2. Eu tentei aproveitar o máximo do tempo aqui para poder instalar essas 2 rodas dentadas poderosas da engrenagem da fluência no seu cérebro. Você vai poder assistir essa aula mais vezes. Essa aula vai estar disponível por pouco tempo, então assista essa aula, porque depois nós vamos abrir as matrículas e essa aula vai sair do ar, tá ok? Eu não quero fazer vocês perderem o tempo, então assista essa aula mais vezes, baixe o material, porque na próxima aula, a aula 3, vocês, além de vocês aprenderem a 4ª roda dentada, que tem 5 dentes, eu tenho uma mega surpresa para vocês na próxima aula. Uma super surpresa. Gratidão do fundo do coração. Um beijo no coração de todos vocês. Gratidão por vocês terem ficado aqui comigo até o final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado de aprender essas 2 rodas dentadas. Coloca no comentário. Escolha. Uma tarefinha que eu vou passar para você. Escolha um dos 16 tempos verbais e escolha um outro verbo que não seja o verbo to travel, viajar, qualquer outro verbo lá. O verbo nadar, comer, dar, ganhar. Tem vários verbinhos lá nos post-its em amarelo. E coloque nos comentários esse verbo, nesse tempo que você escolheu, nas 4 modalidades. A mais, a menos e mais e menos. Afirmativa positiva, afirmativa negativa, interrogativa positiva e interrogativa negativa. E coloca também coraçãozinho, o que vocês acharam, se foi importante para vocês, se está sendo valioso para vocês e se vocês conseguiram compartilhar o link desse evento da Semana do Inglês com PNL, com alguém da sua família, com uma pessoa querida, porque você não pode ser egoísta, você tem que compartilhar algo que é bom, libertador e está sendo útil para você com um número maior de pessoas que você puder, porque o universo vai retornar para você em dobro. Tudo que nós fazemos, o universo devolve para a gente no mínimo em dobro. No mínimo, hein? E o universo não costuma ser muito murruga, não. Ele é muito generoso. Um beijo no coração de todos. Gratidão do fundo do coração. E preparem-se para mais fortes emoções na aula 3. Na aula 3. Não perca. Fiquem com Deus. God bless you.